paz do nosso Senhor Jesus Cristo, um bom dia, graça e paz, ouvintes, gloriosa palavra é essa que vem do trono para nossos corações. Oh, maravilha! Glória a Deus, graças a Deus por esse sol radiante, motivador. Graças a Deus por esse ar que respiramos. Graças a Deus porque tem vida aí. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar meditando em Êxodo 34, no verso 29 a seguir, que diz assim: o rosto de Moisés resplandece. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão. Quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com Deus, com ele, poderoso. Olhando, pois, a Araão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele. E Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim acabou Moisés de falar com eles e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu, até que saía, e saindo, falava com os filhos de Israel o que lhe ordenado. Falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do rosto de Moisés, e tornou Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até que entrava para falar com ele. É só até aqui, que depois já emenda no capítulo 35 e vai embora, né? Glória a Deus, mas a gente vai estar lendo aqui, meditando nesse trecho, da onde relata que o rosto de Moisés resplandecia. Então nós vemos que Moisés ficou no monte, que Deus chamou ele, 40 dias, lá no monte Sinai. E quando Deus falou para Moisés, tira o povo do Egito, Moisés obedeceu. E nós vemos toda aquela trajetória, né? Só que até então, ninguém falou que o rosto de Moisés resplandecia. Mas aqui, depois que o povo saiu do Egito, que Deus tirou eles de lá como um forte braço estendido, e aí Moisés direcionou eles até aquele monte lá, e ficaram acampados ali, diante do monte Sinai.
E Deus falou assim, Moisés, sobe no monte. Deus chamou ele lá, e ali ele ficou 40 dias e 40 noites, sem comer pão, sem beber água, e Deus conversando ali com Moisés. Meus amados irmãos, então a gente observa, vamos meditar já, que muitas pessoas dizem assim, que não dá para a gente jejuar muito sem água. Nós vemos aqui que dá sim. Vimos que Moisés não morreu. Ele ficou sem água e sem pão, sem comida nenhuma. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E temos também o exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus, que ele também ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. E já falaram um monte para mim, já discutiram comigo, que pessoas não conseguem viver sem água, pode viver alguns dias, depois não vive mais. Mas é lógico, sem a presença do Senhor, sem ler a Bíblia, sem orar, você morre mesmo. Não aguenta, fica desnutrido. Mas quando a pessoa está diante do Senhor, orando, jejuando, lendo a Bíblia, a pessoa não fica desnutrida. Não fica. Eu já fiz isso, não foi uma nem duas vezes. Jejuava 15 dias, 21 dias, eu já fiz tanta campanha de jejum de 21 dias. Fiz de 40 dias consecutivos trabalhando. Gente, dava a impressão que até que engordava mais. Mas não muda nada fisicamente, mas espiritualmente sim. Espiritualmente a gente vê e o Senhor obra coisas grandes, né? Pessoas até foram para a sepultura por causa do propósito que eu estava fazendo, e Deus fez justiça dessa parte, nesse sentido. Não que a gente vai jejuar para isso, é claro que não. Mas quando a gente se coloca na posição de que Deus quer, a gente se humilha perante a face do Senhor em jejum e oração, sabe que Deus faz coisas grandiosas, né, a nosso respeito. Ele nos ajuda muito mesmo. Bom, no caso aqui, Moisés subiu ao monte, ele não foi lá com esse propósito de jejuar, ele foi lá porque Deus o chamou para mandar a lei, né, decretar uma lei para o povo de Israel, porque o povo, eles não tinham lei, não tinha regra nenhuma. E então, já que Moisés estava ali para ordenar aquele povo, né, uma responsabilidade grande que Deus deixou na mão de Moisés, de cuidar daquele grande povo, né, 600 mil homens, fora mulheres e crianças, e ainda tinha as criações, precisava de regra, precisava de lei, né, porque ali, né, matavam e roubavam, prostituíam, faziam algumas coisas assim que dava na cabeça, que achava que era certo. E nesses 40 dias, o Senhor escreveu com seu próprio dedo os 10 mandamentos e deu para Moisés. Quando Moisés desceu do monte com essas 2 tábuas para fazer conhecidas para Israel, e Deus falou assim, Moisés, desce, quer dizer, eu acho que ele ia ficar até um pouco mais lá no monte. Mas o Senhor disse, Moisés, desce, que o povo está lá corrompendo, Moisés. O povo está pecando, Moisés. Desce lá, desce, pode ir. Aí Moisés desceu com as 2 tábuas. Quando Moisés olha para o arraial
Meu Deus, o povo estava na maior orgia, pecando, diante de um bezerro que eles mesmos fizeram, bezerro de ouro. E bebiam e gritavam, se divertiam, falavam que aquele bezerro tinha tirado eles do Egito. Meu Deus. E Moisés, então, pegou aquelas tábuas e jogou no meio do povo. E aquelas tábuas, gente, como que eu posso dizer? Aconteceu uma rachadura muito grande na terra ali. E a terra se abriu e engoliu 20.000 daqueles. Quebrou-se aquelas tábuas. Foi-se embora aqueles 10 mandamentos. O povo ali não era digno de recebê-los. E os irmãos ali, Arão, Miriam e os demais que temiam a Deus, disse para Moisés: Moisés, o teu rosto está brilhando, a pele do teu rosto está resplandecendo, não dá nem para olhar para o teu rosto. Olha, Moisés, é melhor ficar longe de você, porque não dá. Aí Moisés chamou eles de novo lá, tornou a falar com eles. Aí eles falaram: então para mim falar com você, contigo, Moisés, a gente vai ter que pôr um véu no teu rosto, para que tu venha conversar com a gente. E assim eles fizeram. Colocaram lá um véu no rosto de Moisés, e aí dava para conversar, dava para dialogar. Aí quando Moisés entrava diante de Deus, ele tirava o véu. Aí quando ele saía para falar com o povo, ele colocava de novo. Porque a glória de Deus, o brilho, estava no rosto de Moisés. Então a gente vê que quanto mais a gente fala com Deus, mais se aproximamos do Senhor, o nosso rosto brilha. O brilho do Senhor é patente, todo mundo vê. As pessoas vê e nota de longe o brilho do Senhor no nosso rosto, né? A aparência é semelhante a Ele, de glória, né? Então a gente viu a aproximação da pessoa de Deus, né? Gente, isso foi muito tremendo, muito maravilhoso. Deus operou grandes coisas através do servo dele, que obedeceu a sua voz. Porque, irmãos, quando Deus chama a pessoa para fazer a obra, não devemos questionar o Senhor. Não devemos colocar tanto empecilho para fazer a vontade de Deus. Talvez você não sabe, mas você pode causar divisão. Quando você não quer fazer a obra do Senhor, você pode trazer destruição para si mesmo, ou mesmo para aqueles que te cercam. Hoje, olha aí, olha o que ele fez, te acordou, olha o que ele fez, já te abençoou já de manhã. Ele falou até contigo de madrugada. Ele falou contigo pelo sonho, mas você acha que é só apenas um sonho. Mas ele falou contigo no sonho. Ele te revelou algo profundo no sonho. Não é verdade? E muitas das vezes a gente deixa entrar por um ouvido e sai pelo outro. E aí durante o dia a gente murmura, fala que está sozinho, que Deus não está com a gente, que tudo é a gente, tudo é a gente.
Parece que ora e Deus não está respondendo, que não sei o quê, fica falando, sendo que o Senhor já mostrou, já falou contigo. O Senhor falou contigo no sonho, falou contigo de manhã e está falando durante o dia agora, né? Que Ele não nos deixa nem nos abandona. É nós que colocamos tantas coisas, né, diante de nós. Nós precisamos ser mais consciente das coisas de Deus, ser mais fortes, mais valorosos, né? Mais confiantes, transmitir confiança para o nosso irmão, para o nosso próximo, nossos filhinhos. Parar de ficar falando que não vai dar certo, parar de ficar falando que a pessoa não vale nada, parar de ficar falando os defeitos da pessoa, que é o que mais a gente faz, né? Meu Deus, como a gente faz isso, né? E o Senhor, Ele tem tanto para nos oferecer. O Senhor disse para Moisés, Moisés, lavra mais 2 tábuas, agora você vai lavrar. Porque da primeira vez, Deus não pediu para Moisés fazer tanta coisa, né? Mas como ele quebrou aquelas tábuas, pois agora ele ia lavrar 2 tábuas novamente e subir de novo no monte. Para começar, quando Deus chamou Moisés, ele já estava com 80 anos, porque ele tinha 40 quando saiu do Egito. 40 anos ele ficou apacentando as ovelhas do sogro, do Jetro, lá em Midian. Ele já estava com 80. Aí depois, até chegar no Monte Sinai, eu acho que ele já estava com 85, eu acho, não sei, por aí. Um homem de 85 anos subiu ao monte 2 vezes. Ficou 40 dias, 40 noites sem comer, sem beber. Gente, quando que nós, com 80 anos, a gente sobe no monte? Né? Quando que a gente, com 80 anos, faz alguma coisa? Não aguenta pegar peso, não aguenta fazer isso, não aguenta fazer aquilo. É raro. Tem bastante pessoas assim nessa idade que faz exercícios e tal. Mas são raros. E ali a gente viu que Moisés subiu ao monte de novo, com as 2 pedras, 2 tábuas de pedras. Subiu ao monte, revigorado. E ali ele ficou mais 40 dias, mais 40 noites, ao total de 80 dias, 80 noites, né? Então, e o Senhor repetiu novamente tudinho, os 10 mandamentos. E depois ele desceu de lá, novamente, com seu rosto brilhando. E ali então, Moisés explicou tudinho para eles, certo? Incluindo para trabalhar 6 dias e no 7º descansar. Porque assim o Senhor disse, para fazer assim, assim, assim. As regras. Hoje nós não queremos viver de regra, não. Se alguém colocar uma regra em nós, para nós executar, a gente cai fora. Se alguém colocar para nós uma exigência, a gente cai fora. A gente vai para outra igreja, a gente vai para outro ministério, né? Então, a obediência, ela é tudo na vida de um ser fiel a Deus. A obediência aos estatutos, mandamentos, às regras. Viu? E não precisa ser muito, não. Não precisa ser uma grande regra. Uma coisinha pequenininha. Se você pedir para a pessoa, viu? Por exemplo, num grupo,
num grupo de oração, se você pedir para a pessoa, glória a Deus, para ela não faça isso, não posta isso, ela vai sair do grupo, não vai aceitar, né? Não vai concordar. Mas aqueles que concordam são pessoas obedientes. É como eu disse, não precisa ser grandes coisas, não. No serviço também, se o patrão pedir para você fazer tal coisa, os obedientes vai e faz com prazer. Mas os desobedientes falam assim, eu não aguento mais esse patrão é exigente, esse patrão só fica me mandando, tudo que eu faço não tá bom, né? Mas as pessoas humildes, obedientes, ela agrada o seu patrão, ela agrada os seus superiores, né? Quando eu trabalhava de doméstica, eu adorava agradar minhas patroas. Elas pediam para mim fazer tal coisa, eu fazia, mas eu caprichava mesmo. Nem na minha casa eu fazia tanto que eu fazia na casa das minhas patroas, como era gostoso. Elas falavam assim para mim, você lava a louça, assim, 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 faz isso, faz aquilo. Aí eu lembro que eu adorava variar aquelas panelas delas, ficava brilhando. Eu lembro que veio umas amigas delas lá, né? Eu vou levar ela para arear minhas panelas também. Olha que coisa linda. Eu areava e colocava no sol. Ficava brilhando aquelas panelas. Eu gostava de agradar minhas patroas. Fazer bem caprichado mesmo. E elas ficavam toda felizes, né? Isso é bom, é maravilhoso, né? Cria um elo, cria amizade. Louvado seja Deus. E assim também, nosso Deus, o que Ele pede de nós, a não ser que andemos nos seus caminhos com fidelidade. O que o Senhor pede de nós, né? Que exigência é essa? Será que nós vamos morrer se nós obedecer seus mandamentos? Na verdade, o Senhor Jesus resumiu em 2 para ficar mais fácil para nós. Porque às vezes a gente fica assim, meu Deus, 10 mandamentos. Não tomar o nome do Senhor em vão, não adorar outro Deus, não ter a imagem, tal, não adulterar, não prostituir, não furtarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem a casa do teu próximo, tal. Muitas das vezes a pessoa não consegue decorar. Mas o Senhor Jesus ajudou. Ele resumiu. Ele resumiu em 2 os mandamentos. Não que ele aboliu, resumiu. Amar o Senhor seu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque, resumindo, se eu amar a Deus sobre todas as coisas, com certeza eu não vou tomar o nome dele em vão, eu não vou fazer um ídolo para adorar, eu não vou amar outros deuses, porque na verdade não tem um Deus além dele, né? Então o resto é tudo deuses feitos por mãos de homens. Então é lógico, se eu amar a Deus, eu vou amá-lo, vou respeitá-lo, né? E se eu amar o próximo como a mim mesmo, eu não vou matar, eu não vou furtar, eu não vou cobiçar a casa dele, eu não vou cobiçar a esposa ou o esposo do meu próximo, eu não vou roubar o seu jumento, não vou roubar seus bens, né? Não vou caluniar ele, não vou difamar ele.
né? Então, a gente vê que o Senhor Jesus, ele simplificou para que a gente venha entender e obedecer aos seus mandamentos, né? Mas, meu Deus, muitas das vezes a gente resvala, né? Mas vamos estar olhando para o Senhor, que Ele vai ajudar a gente aqui a obedecer os seus mandamentos, Ele vai nos guiar, porque, na verdade, por nós mesmos a gente não consegue, assim como o povo também. Pela lei, eles não podiam matar ninguém. Mas se alguém adulterasse ou prostituísse ou quebrasse um item da lei, teriam que ser apedrejados e mortos. Então, pela lei, eles matavam. A lei falava que não podia matar. Mas eles tinham que matar porque eles quebraram a lei. Então, estava assim meio difícil. Difícil a coisa. Então, agora, o Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, enviou o Espírito Santo para nos convencer dos nossos pecados, da justiça e do juízo. Agora o negócio nosso é particular. Agora cada um dará conta de si mesmo a Deus. Hoje nós temos o Espírito Santo que ilumina nossa mente. Quando a gente erra, a gente erra às vezes, né? A gente fala assim, tá tudo bem. Mas aí o Espírito Santo fala, você errou. Não, isso aí que você fez não é certo, não. Aí você fica com aquilo, incomodando. Enquanto você não conserta, você não tem sossego. Então, a gente vê que o Senhor ajuda a gente, né? Na caminhada. Graças a Deus por isso. Deus é maravilhoso. Nosso Consolador fiel. E com o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nós vamos refletir o brilho e a glória de Deus no nosso rosto, né? Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. E nós continuemos meditando na palavra do Senhor. E nós vimos aí então que Moisés se aproximou de Deus e o seu rosto resplandecia. Então, se nós estamos perdendo o brilho, vamos se aproximar do Senhor, para que o brilho e a glória de Deus venham refletir no nosso rosto, e muitas pessoas possam olhar de longe e ver o brilho do Senhor no nosso rosto. Porque a pessoa que vive longe de Deus, o seu semblante é triste, o seu semblante é de trevas, né? Louvado seja Deus. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje nós vamos meditar aqui para o exemplo, né? Para nós trazer para o nosso dia a dia a presença do Senhor, a intimidade com Deus e Deus sempre. Deus de manhã, Deus à tarde, à noite, como Davi dizia, eu louvarei o Senhor cedo, à tarde e à noite. Eu louvarei o Senhor enquanto vivi, né? Mas a palavra do Senhor também diz para nós orar sem cessar. Podemos orar de joelho. Aí depois, então, no nosso dia a dia, nossos momentos, nossas horas diárias, a gente sempre está em comunhão com o céu, sempre louvando o Senhor no nosso coração, na nossa mente. E a presença do Senhor está conosco, o brilho do Senhor no nosso rosto. Glória a Deus, a paz do Senhor fluindo. E assim a gente vem ser bênção para a nossa casa, bênção para a nossa família. A gente vai fazer tudo bem feito. Você que está aí costurando, você seja abençoada aí na sua costura. Hoje você vai fazer coisas bonitas, coisas criativas, lindas, né? O Senhor vai te dar mais criatividade. O Senhor esteja contigo no teu trabalho, aí nessa oficina, aí onde você está trabalhando, seja o que você estiver fazendo, que a presença do Senhor esteja contigo sempre,
E você vai transmitindo para outras pessoas a alegria, a confiança, né? Talvez você diz, eu não tenho nem para mim, mas você receba, transforme. Você mesmo pode transformar essa situação. Você mesmo pode romper, né? Vem rompendo, vem fazendo a diferença, que tem muitos que estão te olhando, estão te observando, esperando receber de ti algo, e sabe que você tem, porque você está diante dos homens e diante de Deus. Você está sendo um canal de bênção para muitas vidas, muitas pessoas. Assim como Moisés, ele estava ali, né, sendo um instrumento para aquelas pessoas. Ele entrava diante de Deus, Deus falava com ele e ele entregava o recado ali para aquele povo, né? Ele era intermediário ali, mediador entre Deus e aqueles homens. E, certa feita, Moisés disse para o povo de Israel, Deus vai levantar um profeta igual eu, e vocês também vão ouvir ele. Ele estava dizendo que Deus ia levantar o Senhor Jesus, um profeta, mediador, intercessor, assim como Moisés foi, o Senhor Jesus é. Então, entre Deus e os homens, o nosso Senhor Jesus é o nosso mediador. Basta nós estarmos